Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Como vão todos? Vão dando um joinha aí para eu saber quem está por aqui. Boa noite, Pri. Vamos chegando. Gente, como a semana passou rápido, não é mesmo? Hoje já é mais um dia da nossa live, das nossas lives, dos nossos encontros às quintas-feiras sobre carreiras de sucesso. Vamos esperando aí. Estão me ouvindo bem? Só dá um joinha para eu saber se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Hoje, o tema da nossa live, Carreiras de Sucesso, é falar sobre um pouquinho sobre a área da medicina. E nós teremos uma convidada maravilhosa, uma querida, minha grande amiga Letícia Taniwaki, que vai falar um pouquinho conosco sobre a área da medicina, como é o campo de atuação, como é fazer a faculdade de medicina, quais são as áreas de atuação. Ela que é médica especialista em oncologia e oncogeneticista no Hospital Albert Einstein e também no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Então eu tenho o prazer de apresentar essa querida profissional e pessoa, Letícia Taniwaki, para falar um pouquinho com a gente, tá bom? Se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, vamos começar então, para não perdermos tempo e bater um papo maravilhoso com ela, tá bom? Deixem os recados, viu, pessoal? Mande um aviãozinho aí para convidar seus amigos. Convida todo mundo para participar aqui com a gente, tá bom? Boa noite, Lê! Oi, Tudo Jana. bem? Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Lê, tá me vendo e ouvindo bem? Eu tô, você tá me escutando? Muito, muito bem. Seu sinal tá ótimo. Muito Ah, bem. então tá bom. Bom, Lê, como eu estava falando, né, enquanto você não chegava por aqui, eu quero de antemão te agradecer, né, pelo convite, pelo aceite. Eu sei da sua agenda tão atribulada aí, médica, ainda mais nesse período, né, de Covid, distanciamento social. Mas eu quero te agradecer muito por todo o empenho de a gente conseguir um horário na sua agenda e bater esse papo conosco sobre uma área tão maravilhosa que é a medicina e que tantos jovens me procuram em consultório e teve muitos pedidos no direct quando fizemos enquete de qual área, né, queriam que falássemos aqui na nossa live. Então eu quero de antemão mais uma vez te agradecer e que a gente possa Mas, então bater um papo legal, vão deixando comentários, perguntas, viu, pessoal, que o que for possível a gente vai tirando com vocês. Quero mandar uma boa noite para todo mundo que está aqui, a Elaine, a Priscila, o Paulo, o Leonardo, o Eduardo Assis. Que bom ter vocês aqui com a gente, viu, gente? Bom, Lê, vamos começar você falando um pouquinho, pode ser? Como que você escolheu sua profissão? Conta um pouquinho pra gente. bom, primeiro, Jana, eu que te agradeço, porque eu fico muito feliz mesmo de poder contribuir um pouquinho com esse seu projeto que é, assim, muito incrível, né? Porque eu lembro da minha fase de escolha da profissão e é uma escolha muito difícil, né, para todo mundo. São poucas as pessoas que já têm, assim, na adolescência, na infância, eu quero ser, não sei, alguma profissão. Então, acho essa sua iniciativa muito boa, está de parabéns. Ah, obrigada. Vamos lá, né? Você me perguntou como que eu escolhi minha profissão? Isso, como você chegou até a medicina? Tá. Na verdade, eu sou meio que fora da curva, né? Eu te contei um pouco, porque eu não sou muito padrão. Porque o que eu vejo assim na medicina, muitos colegas, muitos médicos, a gente assim, pergunta, como que você escolheu? Aí fala, minha família não é de médico, meus pais são médicos, meus tios são médicos, todo mundo é médico. Na minha família não tem ninguém que é médico. Ou então, às vezes, é muito comum, né? Acontece alguma coisa, alguma doença específica na família, tem algum caso, e isso acaba despertando um interesse, né? Acho que talvez uma busca de saber mais, de uma cura. Também, graças a Deus, eu não tive isso na minha família. Quando eu estava no terceiro colegial, foi até meio engraçado e desesperador, porque no começo do terceiro colegial, eu não fazia ideia do que eu queria ser quando crescesse, digamos assim, mas eu já estava crescida, né? Então Uhum. eu pensava, vinha meio que um branco total na minha cabeça, eu não fazia ideia mesmo.
E aí, como é que eu fiz para descobrir o que eu queria ser? Primeiro, como eu pensava, não vinha nada na minha cabeça, eu fui meio que por exclusão. Então eu pensava, ah, direito, não, tipo, aquela coisa, não, tira. É, as coisas de humanas, eu nunca fui muito boa em humanas, então eu já descartei de cara. E aí eu comecei a tentar juntar o que eu gostava e o que eu me via fazendo, né? Eu sempre gostei muito e sempre tive facilidade com matemática, mas é engraçado que eu não me via fazendo alguma coisa assim, profissionalmente fazendo relacionada à matemática. Então, sei, engenharia, alguma coisa mais assim, também descartava. Eu sei que no final das contas, por exclusão, sobrou administração, que eu tinha interesse, e medicina. Medicina, assim, me despertava alguma coisa. E aí foi até engraçado no colegial que eu fazia, tinha um teste, tinha auxílio, né, da psicóloga, teste vocacional, não sei se ainda faz hoje em dia teste vocacional, Faz, eu faço na clínica com vários jovens. Faz mas sim. a psicóloga acreditava no meu resultado, porque o meu deu indefinido. Acho que foi o único da história que deu indefinido, mas tudo bem. E aí, para decidir entre ADM e medicina, eu pensei, bom, eu vou então, já que eu tô na pegada, né, de estudar, porque é concorrido, eu vou Uhum. primeiro testar medicina, eu vejo como que é, se eu não gostar, eu vou para administração, que eu achei que fizesse mais sentido que tentar administração, não gostar e depois ter que estudar tudo de novo, não ia rolar. E aí, graças a Deus, me encontrei na medicina. Quando eu optei por medicina, eu também já meio que pensei em oncologia. Era uma doença que eu, ao contrário de muitas pessoas que veem a oncologia com uma nuvem negra, eu via assim de uma forma que me despertava muito interesse. Então foi assim que eu cheguei na medicina. Que bacana, Lei. Olha, você falando, vou pegar dos meus jovens, tanto os mentorados na clínica, ou também o que a gente conhece no dia a dia, meus aprendizes na fase de vestibular, enfim, toda a comunidade aí de jovens e até os alunos de faculdade nos anos iniciais. Muitos passam por isso, né? A gente pode até perceber que, eu não sei em porcentagem, mas eu diria assim que uma grande parte dos jovens têm essa dúvida de quais carreiras seguir, inclusive, como você está falando, até de duas grandes áreas, né? Então, de repente, um curso das exatas, um curso de humanas, ou um curso de biológicas com humanas, enfim. Isso é muito bacana você falar, porque traz, né, mais proximidade para o jovem que está nos assistindo, para os familiares, de que tudo bem, né, gente? Tá tudo bem, tá tudo certo. A gente ter essas dúvidas, essas conexões, né? Eu acho que é muito legal, que bacana você compartilhar essa sua vivência, porque parece que a gente já, desde os 6 anos, quando alguém perguntar o que você quer ser quando crescer, tem que estar posto, tem que estar pronto. E não, tá tudo bem, né? A gente decidir um pouco mais para frente, e se experienciar e não gostar também pode mudar, né? Isso é muito, bem bacana, assim. Que legal, Lê, saber um pouquinho mais. Bom, eu já sabia, né? Mas saber um pouquinho mais, compartilhar um pouquinho aí desse seu momento, né? De escolha da carreira. Olê, e assim, a graduação, conta um pouco pra gente, assim, quais matérias que estuda, quantos anos são, né? Que o curso todo da graduação de medicina, como funciona? Então, a medicina ela é um pouquinho mais longa, né, que a média das outras faculdades, que na média acho que são 4 anos. Medicina são 6 anos de faculdade e ela é dividida mais ou menos em três partes. Então, os 2 primeiros anos você tem matérias básicas, né? Porque para você chegar na doença, saber como tratar, você tem que saber como que é o normal, como funciona o ser humano. Então, você estuda desde as moléculas, as células, os tecidos, os órgãos. Então, você estuda como tudo é o normal. Depois você começa. Aí, isso é na área básica, né? Então, nos 2 primeiros anos, você entra na medicina achando que vai entrar no hospital, só que não. Sala de aula, microscópio, tem anatomia, que muita gente, quando pensa na faculdade de medicina, só acha que é só anatomia, né? Mas a anatomia é uma pequena fração do estudo. Então, você estuda como que os órgãos são formados, você estuda as medicações,
Aí depois, nos 2 anos do meio, você começa a entrar no mundo clínico. Então você começa a passar no hospital, você começa a passar no postinho, você vai aprendendo como que você tem que, digamos, entrevistar o paciente. Isso tem um nome, né? Que é semiologia. Então você aprende o que você precisa perguntar para o paciente para ir juntando as pecinhas, é um quebra-cabeça. Você vai juntando as informações que o paciente te dá, mas você também tem que saber o que perguntar para o paciente, porque muitas vezes o paciente não vai te falar, então você tem que saber o que perguntar também. E saber como que examinar, então tem todo esse processo. Aí depois você passa por todas as áreas médicas, são várias áreas, né? Você passa pelas especialidades clínicas, especialidades cirúrgicas, você passa pela radiologia, né, que é a parte que vê as imagens. E aí depois, nos últimos 2 anos, é o que a gente chama de internato, que é onde você vai pegar a mão mesmo da coisa. Então, você fica mais ou menos cada um mês, ou cada 2 semanas, às vezes uma semana, e você vai passando em cada especialidade e fazendo a coisa na prática mesmo. Né? Você passa pela clínica, cirurgia, ginecologia, obstetrícia. Porque para você escolher depois a sua especialidade, você precisa ter passado por elas, né? Para ver se você, o que você mais gosta, o que você mais se identifica. Tem médicos que é até engraçado que fala assim, eu não gosto de paciente. Aí muita gente fala, nossa, você é médico, como assim não gosta de paciente? Mas assim, até para isso, tudo tem uma solução, né? Se o médico não é tanto assim com o paciente, tem as áreas que tem menos contato, ou até zero contato com o paciente. Tem uma amiga, por exemplo, que fez patologia. Patologia é a área da medicina que vê a anatomia patológica, né? Que é você vê o resultado das biópsias e tal. E aí você não tem contato com o paciente. Tem a nossa amiga, a Pri, ela fez anestesiologia, Uhum. tem contato com o paciente, mas você coloca ele para sedar, né? Acabou, não tem mais. Conversa com o paciente. Radiologia, e assim vai, né? Se você gosta Nossa, mais de criança, você vai de pediatria, você gosta mais de adulto. E aí você vai experimentar todas as áreas até se identificar com uma delas. que legal, Lê. Nossa, que bacana. Deu para entender assim uma planificação de tudo que vai do começo ao fim, né, do curso da medicina. Ó, André tá te parabenizando aqui. Você é uma excelente oncologista, grande amiga. O Paulo está falando que na engenharia ele fez 3 anos, agora faz uma especialização, curso pioneiro, uma parceria entre Unesp e Univesp. Graças ao meu apoio. Ah, que isso, Paulo, imagina. Tecnologia. Né? A gente está aqui para isso. Bom, o Leonardo está perguntando assim, Lê, como prosseguir para fazer um trabalho numa carreira mais cirúrgica da medicina? Então, assim, se você puder fazer um pouquinho, falar um pouquinho para a gente sobre essa dúvida do Leonardo, vamos deixando, viu, pessoal, aí dúvidas para a gente, e nós conseguimos aqui já aproveitar da Letícia, essa minha querida amiga, vão deixando aqui várias pessoas, né, mandando recadinho aqui para você, Lê. Bom, sou suspeita para falar, viu, André, o Henrique, dessa querida amiga. Eu vou contar uma particularidade então, enquanto o pessoal vai fazendo perguntas aí, né, Lê? Letícia é minha amiga da época de graduação, né? Ela fazia graduação, eu já estava no aprimoramento em psicopedagogia aqui no HC na USP de Ribeirão. E Era eu me minha lembro de todo o amor, né, Lê? O seu e o da Pri, né? O amor que vocês tinham e que lindo. Eu nunca vou me esquecer de uma cena quando cheguei em casa e vocês duas logo em seguida chegaram e falaram assim, Jana, hoje nós vimos, né, um coração, hoje nós vimos cada etapa, né, acompanhando esse momento de vibração que vocês tinham e o amor e o carinho pela profissão, né? Então acho que isso é é muito muito bacana, né? É lindo eu poder estar nesse momento com você, ajudando aí nossos jovens no geral, mas também poder compartilhar desse histórico da sua vida e ver você aí numa carreira de sucesso que não seria diferente da pessoa maravilhosa que você é, viu, Lê? fina. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, dessa questão da cirurgia, que é a pergunta do Leonardo, e depois fala um pouquinho também da sua atuação no momento. Lê, o que é a oncologia, o que você faz, a oncogeneticista também, né, que nem todo mundo conhece. Tá, em relação à cirurgia, eu vou falar assim, depois que você faz os 6 anos de medicina, e aí você se forma um médico generalista, né? Porque, assim, para o médico, eu acho que é importante o médico ter noção
do paciente como um todo, né? Mas depois é também importante ter as especializações, porque é muito difícil um médico, uma pessoa saber de tudo, né? Ser uma enciclopédia ambulante. Uhum. É muito difícil. Não dá, por exemplo, eu não vejo mais pediatria. E chega alguém da família e pergunta alguma coisa de pediatria. Eu falo, gente, eu não sei, mas assim, não sei mesmo. Então, depois que você se forma, aí você se encaminha para as especialidades. É uma prova que você presta, né, igual o vestibular. É como se fosse um outro vestibular. Você presta uma prova e aí você vai escolher entre especialidades. Tem especialidades de acesso direto, por exemplo, ortopedia, oftalmo, otorrino. Tem as especialidades clínicas, que você precisa fazer 2 anos de clínica médica. E aí depois prestar outra prova e ir para a sua especialidade. Por exemplo, você faz 2 anos de clínica, depois vai para oncologia, cardiologia, endocrinologia, assim vai. Ou então, no caso do que Leonardo perguntou, Leonardo. perguntou da cirurgia. Aí você presta prova para cirurgia, você faz 2 anos, não sei se mudou da cirurgia, e aí depois, aí você vai ver cirurgia em geral, né? Vai todos os tipos de cirurgia. Você vai passando, aí depois você escolhe, ou não, né? A sua especialidade dentro da área da cirurgia. Então você vai escolher urologia, que é a parte do aparelho geniturinário masculino, ou então, não, vascular, que é a parte dos vasos, proctologia, e assim vai. E aí são mais 2 ou 3 anos, aí é eterno, Sem né? parar. Medicina é uma carreira muito longa, né? Então são 6 anos de faculdade, mais 2, 3, 4, 5, 6 de residência. Então, até você se formar, já, assim, foram no mínimo 10 anos para você começar a sua carreira profissional. E aí, quanto à minha carreira específica, né, oncologia, para quem não sabe, é a especialidade que lida com câncer, né, com os tumores sólidos. Tem os tumores sólidos e os hematológicos, que é a hemato que vê, que são as leucemias, né, linfomas. Eu vejo a parte de câncer, tumor sólido mesmo. E aqui no Brasil não é tão segmentado, né? O oncologista tem de ver a todos os tipos de câncer. Fora, às vezes é bem direcionado, né? Ah, um onco faz mais mama, outro onco faz mais gastrointestinal. É bem divididinho. Aqui a gente tenta dividir, mas em geral todo mundo vê mais uma coisa, mas vê tudo também. E é uma especialidade desafiadora, né? Não vou falar que é fácil, porque muitas vezes, como eu te falei, as pessoas perguntam, o que você faz? Falou onco, aí a pessoa eu já sinto que a pessoa tem uma dó de mim, falar, nossa, mas com pesar, né? Tipo, nossa, coitada. Mas eu não vejo dessa forma, eu vejo de uma forma mais leve, né? Porque também tem os casos felizes, né? Que você consegue curar, tratar, e mesmo nos casos que você não consegue zerar, curar, né? Você consegue, hoje em dia, o tratamento todo dia tem coisas novas, tem muitos avanços, e você consegue prolongar e dar uma qualidade de vida para o paciente, né? Isso é uma coisa que você consegue fazer muita diferença na vida das pessoas. E quando eu escolhi a medicina, uma das coisas que me fez escolher foi exatamente isso, que eu queria fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, acho que a oncologia para mim é isso. Quanto à oncogenética, como se fosse um raminho da oncologia. Que o câncer, na verdade, a maioria das pessoas pensam que a maioria dos tumores tem um componente hereditário, mas na verdade é uma minoria, né? Assim, 5 a 10% de todos os tumores têm um componente hereditário. Que é o que significa isso? É que passa de geração para geração, né? Pai para filho. Tem uma predisposição hereditária ao câncer. E aí a oncogenética entra nisso aí. Ela tem alguns critérios, né, que faz a gente pensar nisso. Então, por exemplo, múltiplos casos na família, alguns tipos específicos de câncer,
câncer em idade muito jovem, faz a gente levantar a anteninha para pesquisar. Acho que um exemplo muito que todo mundo sabe é o caso da Angelina Jolie, né, que ela tem uma mutação num gene chamado BRCA. E aí, com isso, sabendo dessa predisposição hereditária ao câncer, a gente consegue entrar com medidas de prevenção e vigilância, que eu acho que também é uma coisa que está mudando bastante, não só para o câncer, né, mas acho que é muito cultural, né, da gente procurar o médico só quando já está com problema para tratar. E eu acho que isso tende a mudar com o tempo, da gente se cuidar mais e trabalhar mais com prevenção. Ai, que bacana, Lê. Essa área da oncologia, esse braço, como você está falando, é algo tão novo, né? E que bacana você poder trazer isso para a gente, porque realmente a maioria das pessoas procura o médico quando está com dor, né? E quando ela já está assim há muito tempo, né? Senão faz aquela automedicação que está errado, enfim. E que legal poder ter esse histórico de prevenção, né? Então, não é porque está na genética que vai acontecer, né? Inclusive, justamente por isso, É né? uma O olhar, pelo que eu entendi, o trabalho é nesse sentido, né? Que legal, que bacana. Eu fico feliz, né? Porque infelizmente a gente tem tantos casos de conhecidos, né? Pessoas queridas que são acometidas por essa doença, né? Casos que vocês, né? Tem até aqui um comentário da Elaine que já teve um linfoma e que o tratamento que ela recebeu pelo oncologista dela foi essencial, né? Para que ela tivesse a cura total. Que bacana, Elaine, partilhar aí esse histórico seu de saúde e que bênção, né? De conseguir aí o apoio de médicos oncologistas para essa sua cura. Olê, tem duas perguntas muito parecidas aqui. A pergunta do engenheiro Paulo e da Pri Lage, falando um pouquinho assim, que da área, né, da oncologia, mas também a gente poderia até generalizar para todas as áreas da medicina, mas pensando na sua área, né, onde tem esse lado preventivo que eu espero que cresça cada dia mais no nosso país, mas também esse lado de pessoas que realmente chegam até você, você vai buscar esse ampliar, né, e deixar qualidade de vida cada dia mais, mas como fica o cuidado de vocês enquanto profissionais da saúde, enquanto médico? Esse lado emocional, como vocês trabalham um pouco isso para lidar com toda essa carga? Essa parte emocional é realmente muito difícil. No começo, quando eu comecei a residência, assim, eu lembro que eu chorava quase todo dia. Eu voltava para casa chorando quase todo dia, porque assim, eu acho que é do ser humano essa coisa, né, de lidar com a morte, não é uma coisa natural. A gente meio que pensa na morte como um tabu. E o câncer também, muitas pessoas têm um bloqueio. Só de falar câncer, né, já. Então é muito difícil isso. E aí, isso vai sendo trabalhado, treinado durante o processo da residência. Eu tive uma residência, eu fiz aqui no hospital mesmo, no Einstein, né? Então, assim, tive muita sorte de poder ter uma oportunidade de ter feito num lugar, assim, de excelência. E, inclusive, nesse aspecto do suporte psicológico pra gente, a gente tinha esse suporte, eu acho que foi, assim, essencial o feedback do psicólogo, que ajudava a gente a exatamente lidar com essas situações, porque a gente são situações novas que a gente não sabe lidar, né? Só que com o tempo, com o treinamento, a gente vai conseguindo maneiras de aceitar mais a morte, de saber lidar com situações difíceis, situações desafiadoras, com pacientes difíceis, né? Eu acho que é uma questão de treinamento. A gente não é que a gente vai ficar com o coração gelado, coração de pedra. Eu acho que nem pode, nem deve, porque você tem que ter, não só na oncologia, como em qualquer área médica, a empatia, né? Que é muito fácil de falar, eu tenho empatia, mas é muito difícil de você realmente, né, entender, se colocar no lugar do outro, saber usar uma palavra de conforto, saber qual exatamente a palavra, porque muitas vezes você nem sabe o que falar, mas só de ter um gesto, né, de atenção, de carinho, às vezes só de você escutar o paciente. Quantas vezes a gente tipo, só escuta o paciente, nossa, doutora, né? Tipo, fica tão agradecido só de você ter dado alguns minutos a mais de atenção. Então, assim, vou te falar, para quem me pergunta, não é fácil, mas é uma coisa que
dá para você ir aprendendo e sendo treinada, né? E eu acho que o suporte, assim, da gente, o suporte psicológico também pra gente, também auxilia bastante. Que lindo, Lê. Fiquei até emocionada você falando assim. Que lindo. Ó, só admiração por você aqui. Muitos coraçõezinhos falando que estão admirando, inclusive, sua empatia, né? Que lindo. Eu acho que a área da medicina e essa área que você escolheu, não tem como, né? Não ter empatia. Que lindo. Maravilhoso. Olê, agora a gente pensar assim, né? Para quem está nos assistindo e é vestibulando e pensa na carreira da medicina, conta assim, que dica que você daria para uma pessoa que quer fazer a medicina? Que dicas você daria assim, para o pessoal que quer seguir mesmo essa carreira? Acho que a primeira é estudar, né? Estudar, 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 porque é uma área bastante concorrida, a medicina é uma das áreas mais concorridas, mas eu acho Uhum. que se estudar, tiver dedicação e disciplina, você vai conseguir, né? É uma questão de ter foco, né? Não é fácil. Eu, por exemplo, por mais que eu fosse sempre fui uma criança, adolescente estudiosa, mas assim, não é fácil. E eu fiz 2 anos de cursinho, tá? Tudo bem, né? Acho que a média das pessoas fazem 1, 2 anos de cursinho, que eu acho que até foi importante, pelo menos para mim, porque quando a gente sai do terceiro colegial, a gente é tão imaturo, né? Assim, a gente sai do Sim. terceiro colegial tendo que escolher uma profissão para a vida, né? Como assim? E assim, por exemplo, no meu caso, eu tenho certeza que acontece com muita gente, nem sabe direito, não tem certeza absoluta, né? Às vezes está muito na dúvida. Eu acho que esse passo intermediário no cursinho para mim foi muito importante em termos de maturação. Então, mas eu acho que é isso, estudar. Por exemplo, na minha época, eu fazia cursinho, eu estava no colegial, e à tarde continuava lá no colégio, quase estudando lá mesmo. Então, tem que ter dedicação mesmo. Se você quer, tem que dedicar, focar, estudar, que vai dar certo. E aí Ah, depois eu lembro até hoje que quando eu tava no cursinho, a gente acha que estudava, né? Meu Deus do céu, impossível estudar mais. Eu lembro que o médico me falou assim: Nossa, você acha que você estuda agora? Você vai ver quando você entrar na faculdade. E eu falava: Imagina, né? Imagina, estudo tanto, estudo, não sei, nem lembro quantas horas por dia. Eu estudava de manhã até a tarde, até o final, no começo da noite, estudava. Mas depois que você entra na faculdade, você vai ver mais ainda, vai ralar mais ainda. Então tem que dedicar. legal. Ó, eu acho que o que você está falando vai de encontro a uma pergunta também, mas se você quiser complementar, o Leonardo pergunta faz mais uma perguntinha aqui. Quais são as maiores dificuldades que você encontra, Lê, na sua área de atuação? Na oncologia, específica da oncologia. Isso. Na oncologia ou até na medicina, né? Mas fala um pouquinho assim da sua particularidade, se você conseguir uma coisa geral também. Quais são os desafios, as dificuldades? Bom, eu acho que de parte geral, eu acho que assim, medicina eu acho que é uma área que exige muita dedicação. E às vezes também você precisa abrir mão de muita coisa, né? Então eu acho que, pelo menos para mim, um desafio que eu tenho muito, assim, desde a faculdade, é tentar encontrar um equilíbrio. Exatamente isso, no tanto que você está dedicando e o tanto que você está abrindo mão da sua vida pessoal. E às vezes isso é um grande dilema na vida das pessoas, né? Porque você está buscando a sua posição, a sua carreira, então você precisa mesmo dedicar, abrir mão de várias coisas, mas também para você ser feliz, você tem que estar feliz na sua vida pessoal também, né? Senão não adianta. Então, acho que isso é um grande desafio, porque eu acho que médicos em geral, assim, por mais que tenha uma estabilidade, né? Acho que uma vantagem de ser médico é que, assim, desempregado você não vai ficar, né? Porque por mais que você não trabalhe na sua área, você vai ali dar um plantão, então passar fome você não vai. Mas, assim, por outro lado, você trabalha muito também. E aí, se você vai entrando nessa de trabalhar, você passa a não ter vida. E aí você não vai estar feliz, né? Você não vai ter o Uhum, sucesso que as pessoas acham que você tem. Então, acho que isso é uma uhum, grande dificuldade. Entrando na minha área específica da oncologia, eu acho que um grande desafio é a parte emocional,
né? Porque não tem como, por mais que eu acho que eu ainda, assim, estou no começo da minha carreira, né? Mas eu acho que até quando eu ficar velhinha, eu nunca vou me acostumar, né? De dar um comunicado de uma má notícia. Não tem como você não se envolver, né? Não é que você também você tem que ter um autocontrole, você não vai chorar, Uhum. né? Tipo, ai meu Deus, com o paciente. Mas eu acho que a parte emocional é sempre um grande desafio. Legal. Poxa, Lê, que bacana. Eu acho bacana mais ainda você falar sobre essa questão de buscar um equilíbrio, né, entre o pessoal e o profissional, porque toda carreira vai nos exigir, mas pensando na sua área da medicina, que lida com a vida, né, e tantas questões aí, a gente tem que pensar, né, a dedicação mesmo, porque se toca o telefone, seja que horas for, né, quanta coisa você tem que abdicar para poder estar lá ajudando e seguindo a sua profissão. Muito bacana, porque eu acho que, pegando um pouco das nossas gerações para dos nossos jovens vestibulandos, é algo que eles têm que colocar, né, em pensamento, que não Sim, dá para ficar só numa carreira, né, e viver o momento também com a família. As escolhas de cunho pessoal são essenciais para que a gente também seja feliz na carreira, né? Senão você fica num desequilíbrio, como você mesmo falou, né, um equilíbrio, essa balança tem que estar aí num perfeito equilíbrio, porque se destoa muito, você adoece, você entristece, e aí, né, não tem sentido. Né? Você fala assim, estudei tanto, ou não me dediquei, né, o tempo que eu podia, o tempo que eu estava livre, conseguir conciliar as agendas, eu acho que é o maior desafio para nós, né, em qualquer área, mas na é. sua, com certeza, né, faz toda a diferença. Que legal. Olê, bom, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, porque eu até me perdi um pouquinho nos comentários, as dificuldades, muita admiração por essa médica. Ai, gente, eu sei, viu? Vocês, quem está aqui que não conhecia, eu sei. É só amor por essa menina linda, essa doutora linda aqui. Olê, todo mundo comentando esses desafios e que os seus comentários também são fortalecedores, independente da área de atuação, né? Ajuda também outros profissionais que estão aqui assistindo, para que a gente busque esse perfeito equilíbrio, né? Entre profissão e vida pessoal. Mundo, né? Bom, para a gente pensando e concluindo um pouquinho, quem quiser deixar mais perguntas, vamos ver aqui se tem mais perguntas. Mas para a gente pensar assim, né, Lê? Para eu ser um bom médico, né? Um médico assim como você, de referência, né? Que consegue buscar esse equilíbrio, enfim. O que é preciso ter para eu ser um bom médico? Quem aí está sendo vestibulando, que está pensando nessa área? O que é preciso? Bom, acho que uma coisa que eu já falei é da empatia, né? O médico precisa ter empatia, precisa ser humano, porque eu vejo, parece ser óbvio, né? Como que o médico não vai ser humano, mas a gente vê que tem muitos médicos que, né, tanto quantos pacientes reclamam, ah, mas quando eu entrei, o médico nem olhou pra minha cara, ou, né, tipo, fez uma consulta em 5 minutos. E eu lembro que minha mãe sempre falava, Letícia, quando você for médica, quando eu tava na faculdade já, né? Você precisa ser humana, ser humana, ser humana. E até hoje eu fico escutando a minha mãe falando, porque realmente é uma coisa que é importante, né? Ter empatia e ser humano. E é até estranho, porque até quando você é assim, os pacientes, eles ficam admirados, quando que deveria ser a regra, né, para todo mundo, mas não é. Então, acho que isso é uma coisa que todo mundo deveria ter, é um grande diferencial, uma coisa simples. Eu acho que em termos técnicos, eu acho que um bom médico ele precisa sempre se atualizar, né? Porque as coisas sempre estão mudando, principalmente na minha área. Na minha área, então, se não se atualizar, fica impossível, porque toda hora está mudando. Oncologia é uma área relativamente nova, né? Comparando com as outras áreas, e está em constante evolução. Então, tem que sempre se atualizar. Eu acho que o principal é isso, ver o paciente como um todo, né? Não ver só na sua especialidade, né? Porque às vezes, não sei, tem. Principalmente, eu acho que a clínica, sempre o médico vai precisar de clínica, né? Porque até a gente brinca que o ortopedista não é médico, mas até o ortopedista precisa de uma clínica básica, porque não pode só olhar só o joelho, porque às vezes o joelho é um sinal de alguma coisa que está por trás. Então precisa ver o paciente como um todo, por mais especialista que você seja. Acho que é mais isso.
Ah, que legal. Ó, tem mais um comentário aqui do Eduardo, deixa eu só achá-lo aqui. Lê, como uma profissional da área da saúde, em linha de frente aí na questão do Covid, o que você fala sobre a atual situação de pandemia? Bom, eu acho que essa pandemia é uma coisa que às vezes nem dá para acreditar, né? Acho que ninguém jamais pensou que viveria uma pandemia, por mais que a gente estudasse, né, lá na a história, as pandemias que já passaram, eu pelo menos nunca achei que fosse passar por uma pandemia. Eu até, quando comecei a pandemia, eu estava de férias, eu estava fora. E aí, quando eu fui checar, né, o seguro que você faz, seguro viagem, você nunca lê essas coisas de pandemia. Então, eu fiquei pensando, meu, já quando que eu ia checar se o seguro cobria uma pandemia? E eu acho que eu, especificamente, eu não fiquei na linha de frente, né, porque na área da oncologia não tinha como a gente parar, né, porque muitas especialidades deu uma parada, mas na oncologia, o paciente oncológico não dá para, né, parar a quimioterapia, parar o tratamento oncológico. Então, eu especificamente não trabalhei na linha de frente, a gente tinha contato, atendia os pacientes oncológicos com suspeita de Covid, mas não era assim igual a gente vê os outros colegas que trabalhavam na UTI, no pronto-socorro. Eu imagino, não tem como eu falar muito porque eu não passei por isso, né? Mas assim, eu imagino que tenha sido uma situação extremamente desafiadora, uma coisa nova que a gente nem. Uma coisa é você tratar uma doença que você tem conhecimento, né? Que você vai fazer, vou dar tratamento X, tratamento Y, vou fazer isso, vou fazer assado, e tô sabendo o que eu tô fazendo. No Covid, não, a gente, né, não sabia, a gente está descobrindo com o tempo, né? Tanto é que saiu na TV. Pode dar tratamento X, a cloroquina, quanto foi debatida. Aí depois, pode dar corticoide, não pode dar anti-inflamatório, não pode, vai e volta, vai e volta. Então, acho que para o profissional que está lidando diretamente com isso, foi uma coisa bastante angustiante. Fora isso, o próprio risco, né? Que tem todos os cuidados, tem o risco de infecção e o medo de se auto-infectar. Então, é uma situação bem estressante. Também ficar longe dos familiares. Por mais que a gente aqui, eu, por exemplo, eu não tive contato tão intenso de frente, mas assim, você, né, tá no hospital, tem contato com alguns pacientes com Covid, a gente atende, a gente chama covidário, a gente passa lá. Então eu, por exemplo, não voltei para cá, não volto para casa desde fevereiro. Então, eu moro sozinha aqui, meus pais moram em Mogi, eu não voltei até hoje. Então, para mim já está sendo difícil. E assim, tô numa situação confortável, fico imaginando os colegas, né, que estão assim, naquela coisa todo dia, tratando todos os pacientes com Covid, longe da família, não podendo ter contato. Então, acho que é uma situação que, por mais que eu imagine, eu tenho certeza que é muito pior do que eu imagino. Lê, temos mais duas perguntas. Ó, o Paulo diz o seguinte, né? Que a gente sabe que o câncer acomete, né? Muitas pessoas, diferentes partes do corpo, mas como uma curiosidade dele, se você, como oncologista, julga alguma parte, né? Algum membro do corpo aí que o câncer, né, acomete e que seja mais difícil de trabalhar, de tentar aí buscar uma cura ou uma melhor qualidade de vida. Eu acho que não sei se eu entendi certo a pergunta, mas assim, a gente tem câncer em qualquer parte do corpo, né? O câncer Uhum, começa em um lugar, por exemplo, câncer de mama, câncer de estômago, câncer de intestino, uhum, câncer em qualquer lugar. E aí, o câncer, quando ele começa a ficar mais avançado, ele pode, a gente fala, metastatizar, ele pode viajar para qualquer lugar do corpo e, digamos, criar os filhotes. Ele, por exemplo, câncer de mama com metástase para o fígado, para o cérebro, que a gente chama de metástase. uhum. Mas eu acho que não tem, assim, um O lugar mais difícil que seja de tratar, algum órgão mais difícil? mais difícil de tratar, mas tem alguns, dependendo do tipo, tem
tem uma evolução pior, né? Por exemplo, o câncer de mama, por exemplo, né? É um câncer que a gente tem uma alta taxa de cura, tem várias linhas de tratamento. Então, tem assim, mulheres com câncer de mama, mesmo que avançado, que a gente consegue meio que transformar numa doença crônica, né? Agora, câncer de pâncreas é um câncer extremamente agressivo, que a gente sabe que mesmo naqueles casos que a gente descobre no começo, tem uma evolução não tão boa, tem um alto risco da doença voltar, de se espalhar e ir para óbito, né? Então, talvez seja isso que ele, não sei se é isso que ele Sim, perguntou. acho que sim, foi nesse sentido mesmo, Lê. E o Leonardo pergunta assim, dentre os formandos né, que procuram aí pela medicina, qual é a área mais específica, mais procurada por eles depois, para se especializar? Tem alguma área E mais procurada? as áreas mais procuradas, eu acho que cardiologia é uma área bem procurada. Por exemplo, na minha turma de clínica médica, eu acho que quase, a gente era em 20, né? Eu fiz faculdade na USP de Ribeirão e fiz clínica médica lá. E aí, só depois que eu vim para São Paulo fazer oncologia. Então, na minha turma de 20, acho que metade era cardiologia. Então, cardiologia é uma área bastante procurada. Que mais? Não sei se tem, assim, áreas... Anestésia também é uma área bastante concorrida. Cirurgia, também tem bastante gente que faz cirurgia e depois meio que se espalha. Entendi. São Ginecologia. áreas. Uhum, bacana. Lê, acho que. Vamos, deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta aqui. Quero abrir também aqui para seus comentários finais. Eu quero já te agradecer pelo aceite mais uma vez, né? Que bate-papo gostoso, a gente está quase chegando no fim do nosso tempo aqui. E passou tão rápido que eu nem percebi. Agora que eu olhei no relógio, falei, nossa, já tudo isso. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez, né? Pelo aceite, por esse bate-papo gostoso, tantas dúvidas aí sendo tiradas conosco. E que você deixe também uma mensagem para o pessoal final aí sobre a sua área, sobre quem quer realmente fazer a medicina, ou quem conhece alguém que quer fazer medicina, já manda aí um aviãozinho para a pessoa não perder essa live. Faz um comentário final aqui pra gente, por favor. Bom, acho quando eu estava na residência, estava no finalzinho da residência já. Eu tive uma aula de um dos chefes que eu mais admiro aqui do hospital, que foi uma das aulas que eu mais levei para a vida. E ele começava bem assim, sabe? Ele começava com duas fotos. Uma era uma foto de um médico, tipo um médico X, trabalhando com com poucos recursos, né? E o outro era um médico trabalhando assim num hospital 5 estrelas, digamos assim. Ele perguntava: "E aí, qual que é o médico de sucesso?", né? E aí, assim, quando você bate o olho, assim, aquela primeira resposta que você vai dar, pô, claro que é o médico que tá lá, né, no hospital, 5 estrelas, famosão. E aí depois ele mostrava, então, esse médico que está aqui no de poucos recursos é o médico da Medicina Sem Fronteiras, é o médico voluntário. Ah, ele falava assim, e ele ainda dava os valores de salários, né? Então, tipo, era um salário aqui e um salário ali. E aí depois ele mostrava, então, esse primeiro médico é o médico voluntário do Médicos Sem Fronteiras. E assim, era um médico realizado, feliz. Então, assim, é um sucesso, né? Pro próprio médico, ele era um sucesso. E pro outro também. Então, assim, igual o tema que você colocou, né? Carreiras de sucesso. Eu acho que uma mensagem importante para o pessoal é que eu acho que assim, se a pessoa souber o que ela quer e onde ela quer chegar, ela vai atingir o sucesso dela, né? Não importa qual carreira que você vai escolher, o caminho que você quer seguir, mas sabendo onde você... Primeiro você tem que saber onde você quer chegar. Acho que você tinha falado na live, acho que com a
a Karina? doutora. Você Uhum, com a Karina. Às vezes as pessoas não sabem onde elas querem chegar. Mas, na verdade, elas precisam saber, né? No começo, tudo bem de estar perdido, igual, por exemplo, eu estava totalmente perdido no começo, mas depois que você descobre o seu caminho, você tem que trilhar e ter uma meta. E aí, se você, e você fazer o seu sucesso, porque às vezes o sucesso padrão ou o sucesso do outro não é o seu sucesso, né? Então, você tem que saber qual que é o seu sucesso para você atingir o seu sucesso e ser feliz na vida, Ai, né? que linda! É isso aí, Lê. É Mensagem que ser não chama feliz, para né? mim, eu acho que é importante passar para todo mundo. E se Ah, alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar, pode me mandar. Qualquer coisa pergunta para você também, depois você me passa, que eu respondo. uhum. É um prazer. E foi muito feliz, Jana, de participar desse bate-papo, que foi mais um bate-papo mesmo, né? Essa é a ideia, né? A ideia desse Nossa, projeto foi justamente desmistificar um pouco as áreas, sair desse glamour, né? Chama justamente carreiras de sucesso, porque é para trazer pessoas assim como você, né? Lê, reais, que atuam na realidade e que traz aí um pouco mais de conforto e até acalento para os nossos jovens e sair um pouco dessa coisa que, ai, nossa, é muito difícil chegar lá, saber quais são os caminhos, porque tudo a incrível. gente tem que ter dedicação, né? E eu acho que você falou uma palavra assim que resume muito, é a gente estar feliz com quem a gente é, com quem está ao nosso redor e ser feliz na nossa profissão, né? Se te faz sorrir, né? Se te faz bem, é porque você está na área certa, né? Eu acho que isso é essencial, independente da área. Mas você abrilhantou com toda certeza esse tema tão pedido já, né? Desde o consultório, agora aqui a gente podendo ampliar para mais pessoas, mais jovens. Até o Paulo está falando aqui que pretende que as meninas dele sejam médicas, que vai aí ajudar com o nosso poder de persuasão e orientação. A Prilage está mandando um beijo, um parabéns para você, bravo, muita gente mandando beijo, agradecendo também por essa noite, por esse momento aí do nosso bate-papo. E Lê, mais uma vez, minha gratidão, minha amiga. Que bom que nós pudemos até matar a saudade de alguma maneira, né? Depois de tanto tempo sem se encontrar aqui no campo virtual, mas assim, fica a minha gratidão, meu apreço, toda a minha admiração por você, viu? E pela sua área linda, maravilhosa. Nesse trabalho lindo que você está fazendo e poder ajudar de alguma forma, né? Porque eu lembro, gente, que eu passei um perrengue nessa fase de escolher a profissão. Eu imagino que tem vários jovens nessa fase também, né? E eu acho que essa é uma oportunidade que você está dando para eles que a gente a gente não tinha na nossa época. A gente nem é tão velho assim, mas assim, na nossa época não tinha isso, nessa facilidade, lives, poder falar um pouquinho de cada profissão. Então, você está de super parabéns. Ah, imagina, obrigada. E eu espero que a gente realmente, né, a cada semana, a cada novo bate-papo, nova área, possa trazer de alguma maneira, né, maior informação, maior direcionamento aí para os nossos jovens. É essa a ideia do nosso projeto e justamente nós que tivemos, né, o prazer em poder ter de alguma maneira uma formação diferenciada, uma formação humana, poder de alguma maneira externalizar isso, mesmo que num pequena parcela de tempo, né, em 40 minutos, mas que tenha sido esclarecedor e tem, né, sido esclarecedora nas diversas áreas aqui procuradas e solicitadas pelos nossos jovens, né? Então, Lê, mais uma vez minha gratidão, viu? Muito obrigada também a todos, né, Lê, que estiveram aqui conosco, seus amigos, meus amigos, várias pessoas fazendo perguntas. Obrigada, Jana. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Uma boa noite. E a semana que vem continuaremos com nossas, né, lives, nossos bate-papos, não é nem live, né? Bate-papos sobre carreiras de sucesso, onde nós vamos falar com o professor Dr. Sandro da Silva Campos, engenheiro, e que vai falar, inclusive, as nuances, as diferenças da área da engenharia, né? Os diferentes campos da área da engenharia, inclusive falando o próprio exemplo de atuação dele. Então, espero vocês a semana que vem, tá bom, pessoal? Um grande beijo, Lê. Boa noite, bom descanso, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.